Bom dia, meus queridos alunos. A tia está morrendo de saudade. Não vê a hora de reencontrar vocês novamente, mas a gente continua vendo o nosso conteúdo de casa. E a tia preparou hoje uma videoaula com slide para vocês acompanhar o seu conteúdo através do slide, mas também eu quero que vocês peguem o livro, coloque do seu lado e acompanhe o conteúdo, marque o que é importante. Você vê no slide, você marca o que é importante. Igual, pessoal, nós interagimos em sala de aula, pois é a mesma coisa, pessoal. Na videoaula, eu quero que vocês prestem atenção ao slide, mas eu quero que vocês estejam acompanhando com o livro de vocês, do lado e marcando. De hoje nós vamos falar do capítulo 4, Um Mundo de Países. Este mundo de países. O que é este mundo de países? Tem uma definição, pessoal. Nós falamos de países ou estados. Neste capítulo, pessoal, nós vamos tratar da divisão política do mundo em países ou estados. Nós vamos caracterizar o território, dar o conceito, relacionar entre estado e território. Nós vamos trabalhar com esse conceito de países ou estado ou território. Então, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Nós vamos definir o que é país, o que é fronteira, neste capítulo. Estado, nação. Neste capítulo, nós vamos ver tudo isso aí. Um mundo de países. Se vocês prestarem atenção, nós temos o nosso planeta, uma bola aí cheia de bandeiras do mundo inteiro. Primeiramente, pessoal, vamos lá na definição de países ou nação. É um conjunto de instituições, políticas, governo e administração, mediante o qual exerce suas funções e permitem o desenvolvimento da sociedade. Então, isso é um país. É um conjunto de várias funções, administrativa, política, diante de qual exerce as suas funções. Dentro de quê, pessoal? Dentro de uma sociedade. Quando nós falarmos em país ou estado, nós estamos falando de conjunto, que exerce o poder dentro dessa sociedade. E a mesma coisa eu vou falar sobre território? Não. Já o território é uma porção da superfície terrestre sobre o qual o estado exerce um poder real, efetivo e soberano. É uma definição de fronteiras, pessoal. Território é uma definição de limites. Quando estamos falando em relação à fronteira, nós estamos se referindo a limites. Fronteira entre o Brasil, o Uruguai, entre a Bolívia e o Brasil. Isto é fronteira. Quando é uma delimitação, quando termina um país e começa o outro. Isso é uma fronteira, um limite. E nação? Nação é um conjunto de indivíduos que compartilham uma identidade comum, um passado, uma cultura, uma série de crenças, costumes e valores e um idioma. Isso é nação. Nós compartilhamos nossas crenças, nossos costumes, nossos valores e idioma. Isso é uma nação. O Brasil é uma nação, porque nós compartilhamos nossa identidade comum a todos. Eu posso dar um exemplo do Brasil. O Brasil é a nação, porque nós compartilhamos os mesmos costumes, os mesmos valores. Quando um país é um estado e uma nação, é chamado de Estado-nação. Organização política e organização jurídica. Vocês veem nesse slide que tem povo, cultura, território, governo, Estado-nação. Tudo isso forma o quê? País ou um estado. Quando nós falamos referente ao mundo de países, nós estamos falando Estado-nação. O poder dos estados, meus amores, é elementos de caráter interno. Já debatemos em sala de aula o que é interno e o que é externo. Já falamos sobre isso em sala de aula. O que é de caráter interno
é os meios de produção de bens e serviços, mercado consumidor, riqueza gerada, difusão de ideias e cultura, e das características de seus sistemas militar. Nós estamos falando dos meios de produção de bens e serviços dentro de uma nação, dentro de um país, difusão de ideias, de cultura. Tudo isso está relacionado a um país, a um estado. Elemento de caráter externo já é completamente diferente, pessoal. Quando nós falamos de caráter externo, nós estamos se referindo a outros países. A referência a países, às transnacionais e às ONGs. Para reforçar mais ainda, pessoal, vou dar a definição de transnacionais. São grandes empresas que operam em diferentes atividades econômicas, organizam a produção e comercialização de seus produtos em diversos países, de acordo com seus próprios interesses. Isso é o conceito de transnacionais. Então, ele age de acordo com seus próprios interesses, as transnacionais. Por isso que nós vamos ver agora os países no contexto mundial e suas desigualdades. Os países que podem ser classificados em centrais, periféricos e semiperiféricos. Então, nós vamos ver esses países de acordo com suas desigualdades entre eles. Nós vamos começar pelos países centrais. Eles são denominados em função da posição do domínio no sistema mundial. Quais são esses países centrais, pessoal? Quais são esses países centrais? Quando nós falamos em países centrais, nós estamos falando em países desenvolvidos. E o que é países desenvolvidos, pessoal? São países que associam o crescimento econômico ao seu desenvolvimento social. Estamos sempre nos referindo ao IDH elevado. País desenvolvido, IDH elevado. São países classificados, em sua maioria, na classe de colonizadores. Países de industrialização clássica. Bem cedo, diferentemente dos países subdesenvolvidos, que a industrialização foi tardia. Relembrando, país desenvolvido são países com IDH elevado. São países ricos. E eles também são conhecidos por gerar novas tecnologias, que dispõem de capital e possuírem empresas maiores e mais eficientes. Essa é a classificação de países desenvolvidos, como é o caso dos Estados Unidos, a Alemanha, a França e o Japão, e possuir tecnologia de ponta. Quando nós falamos de países periféricos, nós estamos referindo a países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Em sua maioria, a população não possui condições de sustentar sua necessidade básica. Em sua maioria, foram colônias de exploração. E esses países subdesenvolvidos são colônias de exploração. São países de industrialização tardia, apresentam um IDH de médio e baixo. Nós podemos citar exemplo do Brasil, Argentina, o Chile, Nigéria. Esses são países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Além desses países centrais, periféricos, nós também temos os países semi-periféricos ou países emergentes. São os países em desenvolvimento, que apresenta um crescimento econômico e expressivo e, por conta disto, sua população tem apresentado certas melhorias nos setores sociais. Já nesse caso, pessoal, dos países periféricos, aliás, dos países semiperiféricos e emergentes, são países com IDH um pouquinho mais elevado, médio e elevado, que são os países semiperiféricos ou economia emergente. São países que se encontram em uma situação intermediária, nem se enquadram nos países desenvolvidos
e nem se enquadra nos países subdesenvolvidos. Se encontra numa situação intermediária, possui certa influência sobre outros e sua posição de potência regional. Novamente, o Brasil vai se enquadrar novamente nessa classificação. Já se encontra aí a Índia, nesses países intermediários, a China, a Rússia e a África do Sul, que eles são semiperiféricos ou economias emergentes. Então, meus amores, eu quero que vocês fiquem atentos na nossa aula, trazendo o livro para perto do seu notebook ou do seu celular, marcando as coisas importantes que a tia está falando. E agora, pessoal, vocês vão ficar com o slide anotando o recadinho da tarefa para vocês responder, que vai da página 57 até a página 60 do nosso conteúdo. Leia novamente o capítulo e na próxima aula eu vou falar novamente referente ao mundo de países. Vamos revisar esse capítulo novamente e bom estudo!